Olá pessoal, sou Fernando, sou professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, cargo técnico administrativo em educação, seguindo o edital dentro das noções de informática básica. Item 1, noções de sistema operacional, conceitos básicos de hardware e software. Pois bem, então vamos lá. Vamos aqui dar os conceitos básicos, tá bom, pessoal? Então vamos começar pelo hardware, que são as partes concretas de uma máquina, como o gabinete, o teclado, o mouse, a impressora, o disco rígido, a memória, entre outros itens utilizados na fabricação de um computador ou equipamentos eletrônicos. Esses elementos se comunicam com os demais através do barramento, um dos componentes da placa-mãe. Então, esses hardwares, né, essa parte de hardware está no computador. O computador é qualquer dispositivo eletrônico que pode armazenar, manipular e enviar dados processados de volta ao usuário. Ok? Então, quais são os componentes do computador, né, que configuram o hardware? Então, primeiro é o gabinete, que é o sistema central. É uma caixa de metal com elementos de plástico que pode ser vertical ou horizontal, responsável por armazenar a CPU, o disco rígido, o driver de CD/DVD, saídas para impressora, caixas de som e etc. Um dos principais elementos que ela armazena é a fonte de alimentação, que converte a corrente alternada para a contínua, com o objetivo de alimentar os componentes do computador. Por isso, ela deve ser conectada à placa-mãe, ao cooler, aos drives e ao HD. O gabinete do computador pode ser em forma de. Então, tem duas formas, pessoal. Pode ser desktop, é o gabinete que fica na horizontal, geralmente se coloca o monitor em cima dele, e torre, é o gabinete que fica na posição vertical, que pode ser mini tower, mid tower ou full tower, com 3, 4 e acima de 4 baias, espaços que são inseridos os drivers, né, respectivamente. Ok? Processador. O processador é chamado de CPU, unidade central de processamento, e está acoplado à placa-mãe. Ele é um pequeno chip que faz todo o controle das operações que serão realizadas pelo computador. Quanto melhor o processador, maior agilidade as tarefas serão realizadas. O processador é composto pelo cooler, um sistema capaz de controlar a sua temperatura padrão. Se houver essa regulação, maior vida útil terá o chip e isso irá variar de acordo com o fabricante. Todo processador é formado por um conjunto de pinos, contatos, que servem para serem conectados em determinado tipo de placa-mãe. Os fabricantes mais conhecidos desses componentes são Intel e AMD. Exemplo de processadores: Intel Core 2, Intel Core i7, AMD Athlon X2, AMD Phenom 2, entre outros, ok? A memória RAM, né, que são a memória de acesso randômico, ok? É uma memória volátil e rápida para acesso pelo processador, porém muito mais cara. A CPU a utiliza para armazenar temporariamente os dados dos programas que estão rodando no computador. Esta memória somente fica ativa enquanto o computador estiver ligado, e os conteúdos devem ser salvos, pois quando ele for desligado, tudo o que estiver armazenado nessa memória perde-se. Ela tem uma capacidade de armazenamento que varia entre 256 megabytes e 1 gigabytes, ok? A memória RAM pode ser dividida em memória estática, né? Static Random Access Memory, rápidas, caras e armazenam poucos dados, cerca de 1048 kilobytes, 1 megabyte. Geralmente são utilizadas como cachê. E a memória dinâmica, né? É o Dynamic Random Access Memory, que possui um preço acessível e armazenam grande quantidade de dados, mas são mais lentas se comparadas às estatísticas. As estáticas, desculpa. Com capacidade de 4 megabytes e 32 megabytes, existe ainda um tipo de memória recente chamada de MRAM, que são Magnet Resistive, né? Random Access Memory. Memória que utiliza células magnéticas consumindo pouca energia. São rápidas e armazenam dados por mais tempo.
até mesmo se não houver energia elétrica. Um dos problemas desse tipo de memória é que elas são caras e armazenam poucos dados, ok? A memória ROM, né, no caso, que é a memória somente de leitura. A memória é responsável pelo armazenamento permanente dos dados. Esses dados não podem ser apagados ou alterados, apenas se forem utilizados procedimentos específicos. Quando a energia acaba ou o computador é desligado, os dados não se perdem, sendo uma memória não volátil. Existem vários tipos de memória ROM, como memória flash, CD-ROM, DVD-ROM e outros relacionados, EPROM, PROM, ok? E etc. As memórias externas, pessoal, existem uma infinidade de tipos e capacidades de armazenamento. Alguns exemplos são pendrives, CDs, DVDs, HDs, disquetes, fitas, SDs e etc. São dispositivos que geralmente utilizam portas USB ou encaixes para conexão ao computador. Não fazem parte do computador propriamente dito, mas podem ser facilmente instalados e removidos. A taxa de transferência dos dados também varia de modelo, mas geralmente são bastante rápidos. Memória cachê. A memória cachê é um tipo de memória de acesso randômico mais rápida que armazena os dados mais utilizados pelo processador. Para processar dados, ela verifica, primeiramente, na memória cachê se esses dados estão armazenados lá. Se os encontra, proveniente de leituras anteriores desses mesmos dados, não necessita obtê-los de outra memória mais lenta, a memória RAM. Ok? Se a memória cachê, o desempenho da máquina ficaria mais lento e limitando a memória RAM, existem dois tipos atualmente: cachê de nível 1, localizada no mesmo chip do processador, e cachê nível 2, localizada geralmente em um chip RAM separado, tem um valor mais popular, porém um pouco mais lenta que a primeira. A memória cachê também é uma área especial chamada cachê de disco, que contém os dados mais lidos do HD. Ela deve ser aprimorada à medida que são desenvolvidos novos processadores, ok? Então, pessoal, finalizamos essa parte de memória e no próximo vídeo vou dar continuidade aqui no hardware e apresentar o software, ok? Para poder equilibrar o vídeo, ok? Um abraço, até a próxima.